Então, eu sou professora, né, de formação, me formei no Cefam, em Suzano, né, como professora de ensino regular, e após meu ingresso na rede de Suzano, eu fui me especializar na educação especial, né, porque assim, eu escolhi na atribuição a escola de educação especial, né? Tinha outras opções, mas era uma curiosidade minha, um interesse meu ingressar nessa área. Eu lembro que eu ingressei primeiro com a educação infantil e quando chegou na atribuição, eu fui escolher a escola de educação especial. Até a minha diretora na época falou: mas Ana, você vai gostar dessa área e tal? Eu falei: olha, se eu vou gostar eu não sei, mas é um interesse meu, é uma vontade minha e eu vou. Aí ela falou: ai, que bom, né? Gostaria que você continuasse com a gente aqui, mas como você escolheu lá, boa sorte e tal. E na época não exigia, né, a especialização. E eu fui por curiosidade, por interesse e tal. E aí eu fui me especializar, né? Fui fazer pós em psicopedagogia, fui fazer pós em educação especial. Porque assim, demorou um pouco, né? Mas assim, foram 2 anos dando aula para criança com deficiência. E aí eu falei: bom, é isso que eu quero, vou me especializar. Inclusive, eu tive uma grande oportunidade em Suzano, né? Que era a escola de educação especial e tinha salas de recurso, que também não exigia especialização na época, né? E foi me oportunizado, né? Eu lembro que a minha gestora na época me chamou e me ofertou a sala de recurso, se eu gostaria de atuar na sala. E então eu dava aula de manhã na sala de educação especial para os alunos com deficiência e à tarde eu ficava com as salas de recurso e que na época eram subdivididos, né? Então, por exemplo, tinha umas salas de recurso em algumas escolas. Então, à tarde eu montei um cronograma, então eu ia para uma escola X, uma escola Y durante a semana. Então, foram 10 anos trabalhando assim, né? E durante uns 2, 3 anos trabalhando assim, eu me interessei em me especializar. Suzano, ele dava muita formação pra gente, então eu tive muitas formações voltadas na área da educação especial, né? Então eu não era leiga totalmente, eu fui aprendendo na prática, aprendendo com os alunos, aprendendo com os profissionais que trabalhavam com a gente da saúde. A gente tinha psicólogo, físio, fono, então era uma equipe que trabalhava dentro da escola com a gente, né? Então foi muito bacana esse conhecimento que tem que ter com a criança com deficiência, porque a criança ela toma remédio, né? Então assim, passa com o neurologista e nós fomos adquirindo esse conhecimento junto com essa equipe. Isso me interessou demais, buscar esse conhecimento, né? Então há uns 2, 3 anos já na área eu me interessei em fazer a pós. E assim, interessantíssimo que quando eu comecei fazer a pós de educação, a pós em psicopedagogia, eu vi que tudo aquilo que eu já fazia na prática, eu estava tendo na teoria, então foi assim muito gratificante e foi muito rico para mim. Então quando eu comento com as pessoas que eu tive uma grande oportunidade, porque hoje as pessoas precisam estudar para estar no cargo, né? No meu caso, eu tive a oportunidade de praticar, de aprender, de buscar ali no dia a dia com os alunos, com a equipe que eu trabalhava, com as formações que eu tinha na escola, que a própria educação de Suzano ela ofertava para nós, né? Inclusive a escola que eu trabalhei, ela era uma escola de formação. A gente dava formação para os professores da rede, então foi muito rico. E minha área se voltou para a educação especial, né? Mas eu nunca deixei de trabalhar na rede regular, porque eu tinha essa oportunidade. Então eu dava aula de manhã
e à tarde eu dava aula na sala de recurso. Aí depois a escola de educação especial se fechou, né, por conta da inclusão. E nisso eu continuei ainda na área da educação especial. Então eu dava aula regular no ensino fundamental de manhã e à tarde eu trabalhava com a sala de recursos. Aí, né, fiquei por 10 anos em Suzano, mas como eu sempre dava aula numa rede de Suzano, ora estava de manhã em Suzano, à tarde em Ferraz, depois Suzano, Itaquá. E aí, né, a minha vida foi procedendo assim, trabalhando concomitante com as duas redes. E logo surgiu uma oportunidade de trabalhar em Itaquá, só em Itaquá. Eu optei por ficar em Itaquá, uma rede muito bacana, uma rede muito humana, sabe, assim, que me acolheu muito bem. E quando eu cheguei em Itaquá, né, eu já dava aula aqui, e aí abriu um processo seletivo para coordenação. Eu falei, vou me inscrever, né? Vou me inscrever para eu poder compartilhar a minha área da educação especial. Por quê? Porque eu dei aula aqui e eu via essa defasagem que existia dentro da rede, essa dificuldade que tinha dos professores, né, trabalhar com as crianças com deficiência. Então eu lembro que eu falei, nossa, eu acho que eu vou contribuir muito sendo coordenadora para auxiliar os professores em relação a essas crianças que estão na sala de aula, que têm deficiência e que ninguém sabe lidar, né? Inclusive até hoje tem muita dificuldade em saber incluir de fato esses alunos, né? Então eu penso assim, me inscrevi, né? Fiz a proposta, entreguei a proposta, fui chamada para uma entrevista para uma equipe de supervisão na época, né? Para uma bancada, e na entrevista eu passei. E após eu ter passado nessa entrevista, eles me ofertaram apresentar a proposta numa escola, né? E logo fui aprovada por todos os professores, inclusive o gestor da época. Fui muito bem elogiada, né, ninguém me conhecia. É difícil você falar de você falar do seu currículo, você falar do seu trabalho para pessoas que não te conhecem, né? Eu lembro que eu tirei cópia, né, da minha proposta, entreguei para os professores, porque eu liguei antes para saber quantos professores tinha na escola, né, me informei todos os detalhes e entreguei uma proposta para cada um. E aí comecei a ler minha proposta, né? Antes de ler minha proposta, eu falei do meu currículo para os professores que estavam naquela unidade escolar. E assim que eu comecei a ler a proposta, eu me surpreendi com muitos elogios, né, de professores gabaritados. Na época, professor que era um diretor do estado, trabalhava na rede de Itaquá, professor aposentado do estado, trabalhava na rede de Itaquá, eu era muito nova. E levantaram me elogiando, dizendo, nossa, parabéns pela sua proposta, porque a gente só recebe pessoas aqui que falam mil coisas, pegam propostas da internet, a gente está vendo que realmente é o seu trabalho. Que legal, que bacana, eu fiquei muito feliz. E para minha surpresa, o voto foi unânime, pediram, inclusive, porque o voto ele era secreto. Levantaram a mão e falaram, olha, a gente vamos deixar aberto aqui porque a gente quer ela. E aquilo foi um susto para mim, porque no meu pensamento eu falei, meu Deus, quanta responsabilidade, né? Porque eles não me conhecem e eles estão botando uma fé em mim. Meu Deus, eu tenho que fazer o meu melhor, né? Porque assim, eu estava lá falando realmente do meu trabalho, da minha prática profissional, dizendo que eu nunca tinha sido coordenadora, que era uma oportunidade que eu gostaria de estar participando, mas claro que aprendendo junto com eles, né? Então foi muito bacana.
é uma realidade possível. Eu acredito na inclusão. A inclusão, ela teve um ganho muito significativo. Por quê? Para as pessoas de fato conhecer o ser humano que está atrás daquela deficiência. Eu acho que a gente tem que tirar a deficiência, olhar para o aluno, para o estudante, como ser humano, como capaz, porque todos nós temos nossas limitações. Quem diz que eu sou normal? Eu sou dita normal, né? Então, assim, quando você tem um CID, um laudo, te limita perante quem não tem o conhecimento. Então, quando eu passo para os professores que é uma criança com deficiência, eu tenho que ter conhecimento dessa deficiência, eu tenho que ter conhecimento do que eu estou passando para um professor, para uma equipe gestora, para que eles recebam esse aluno como uma criança normal, com as suas limitações, mas com a sua capacidade de aprendizagem. Tem muita criança com deficiente com o cognitivo é preservado, né? E muitas pessoas, por não ter esse conhecimento, acabam nem olhando de fato para esse aluno. Tipo assim, vou fazer o melhor, vou por esse caminho porque eu sei que ele tem condição, né? A inclusão social, ela faz o deficiente crescer muito, porque ele está vivenciando o mundo da diversidade. Então ele está tendo contato com os diferentes. Numa escola de educação especial, ele é mais específico, né? Atendido mais por todos com a mesma deficiência. Não que nós somos iguais, porque mesmo com a deficiência a gente aprende um com os outros. Mas a diversidade de ser uma criança inclusa numa rede regular de ensino capacita ele a buscar novos horizontes, né? Porque tem deficiência como uma deficiência intelectual, que é uma deficiência que vida normal, né? Ele vai ter um atraso mental, mas ele vai aprender e ele vai conseguir no mercado de trabalho um emprego, ele vai conseguir fazer uma faculdade. Então essa oportunidade é muito rica. Eu acredito na inclusão, sim. Quando uma criança vem para uma rede regular e não tem um preparo da escola, para a escola é um peso, porque a escola, né, se a equipe gestora, ela não tem alguém que media, que traz esse suporte, se torna um peso. Porém, se tem alguém que tem o conhecimento e traz isso para a escola, não tem peso. Por quê? Porque como eu te expliquei anteriormente, se eu chego num professor, eu explico a situação do deficiente e digo para ele, né, sobre como proceder com esse aluno, né, e explico para a escola, eles vão enxergar essa criança como uma criança normal com uma deficiência, entendeu? Mas muitas escolas acabam tendo esse olhar, essa preocupação por falta de conhecimento. Tem que ser muito bem acolhida. Nós temos que mostrar o ambiente escolar para esse pai, para que ele tenha segurança de onde ele está colocando o filho dele, porque uma escola de educação especial, ela tem todo um aparato, né? Todo um aparato, uma estrutura voltada para aquela deficiência. Como eu falei, nós tínhamos uma equipe dentro de uma escola que atendia esse aluno. E a gente tinha os pais também que permaneciam na escola para dar apoio, né? Uma vez que entra para uma rede regular, a mãe fica muito preocupada, a família fica muito preocupada em como vão tratar meu filho, como vão fazer com meu filho. Né? Será que vai ter discriminação? Será que ele vai estar incluso numa sala mesmo? Será que vão segregar ele? Então são N situações que a escola tem que acolher esses pais e mostrar essa segurança, que a escola tem condições para isso, tem preparo para isso, tem funcionário para isso. A gente trabalha com pessoas dentro da escola
que tem esse conhecimento, né? Aqui na rede de Itaquaquecetuba, a gente tem os auxiliares de sala, a gente tem um departamento de educação especial que faz esse papel, que quando o aluno chega, essa equipe vem até a unidade escolar, ela vem dar suporte, a gente tem os polos que vêm dar suporte para esses pais e para esses alunos, eles têm atendimento específicos na semana, no contraturno. Então, assim, mostrar para essa família que é de suma importância a inclusão e que vai ser, assim, de grande valia esse aluno dentro da sala regular, porque ele aprende muito, né? Muitas vezes ele não vai dar um resultado pedagógico ali naquele momento, mas ele vai aprender muito em outros aspectos, né? Vai crescer muito, então é muito importante. Eu viso que o coordenador, ele precisa ter essa bagagem, né, de conhecimento da área, da inclusão, de ter esse estudo, de buscar formação, para que ele também não fique assustado, né? Para que ele entenda a inclusão e é ele o mediador. Então, na verdade, o coordenador pedagógico, ele é o mediador, né? Ele que tem que estar nessa linha. Se ele não sabe transmitir, se ele tem uma insegurança, se ele também não tem conhecimento, o professor vai ficar, né, assim, com medo. Se o coordenador, ele tem esse conhecimento, ele mostra o caminho, ele está lá apoiando o professor, a família e os funcionários da escola, porque a gente tem o auxiliar de sala. O auxiliar de sala, ele tem que ter um mínimo de conhecimento, pois nós damos formações para eles estarem junto com o professor na sala de aula. Então a gente não tem esse problema. Por exemplo, o aluno, ele vai entrar na sala de aula, o coordenador, ele vai passar para o professor, para a escola, a necessidade desse aluno, o que ele precisa, se ele é um autista, se ele é um DI, se ele é um surdo, depende da deficiência, adaptações corretas para cada criança, né? O autista, temos que adaptar com comunicação alternativas, fazer a parte social, porque ele não tem uma comunicação expressiva, né? Então, assim, nós que temos que fazer esse papel, nós que temos que entender esse deficiente, né? Essa síndrome, e nós que temos que adaptar a escola para isso, inclusive nas atividades, sempre. O aluno, a família, ela vem com o mínimo. E nós que temos que fazer essa adaptação, porque a verdadeira inclusão é essa. Eu não posso simplesmente pôr um aluno na sala de aula e ele seguir uma rotina regular, normal de todos. Ao contrário, a escola tem que compreender e fazer o papel dela, né? Porque ele está ali para aprender, mas aprender de forma adaptada, até ele se encaixar. Tem alunos que, por exemplo, um DI, ele vai incluir na rotina do aluno regular, com pequenas adaptações pedagógicas, que é um diferencial. Um autista precisa de outro tipo de adaptação. Então, eu vejo a inclusão como um fator muito positivo. Ela é rica, né? É de suma importância, né? Porque eu conheço deficiente que estudava na PAI e que hoje está no mercado de trabalho. Por quê? Pela oportunidade de estar inserido na escola regular de ensino e teve a oportunidade de trabalho. Então eu vejo como uma coisa muito significativa e positiva. Não tem como retroceder, né? A gente vê resultados magníficos, entendeu?